Bom dia, com frio. Dia 20 de agosto. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 20 de Provérbios. Capítulo 20 de Provérbios, versículo 1 diz assim: O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Bom, existe um princípio que existe vários outros, nos demais versículos do capítulo 20 falando sobre uma coisa interessante: prazer. O vinho, em toda a Bíblia, ele aparece como uma fonte de alegria, uma fonte de prazer, era usado em festas. A gente vê que Noé, depois do dilúvio, ele planta uma vinha e ele fica muito feliz com essa vinha, ele faz um vinho, ele bebe e ele fica bêbado, faz umas coisas meio estranhas. A gente vê que, por exemplo, no tempo de Daniel, eles usavam o vinho nas festas e os reis se embebedavam, ficavam bêbados e realmente tomavam decisões muito erradas, como a gente vê no livro de Daniel, que o filho de Nabucodonosor tomou uma decisão péssima, porque estava bêbado. Ele mandou usar as taças do templo de Deus, e ali ele é condenado por ter usado aquelas taças que eram separadas para Deus, que eram separadas para o templo. E enfim, a gente vê depois no Novo Testamento o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho, simbolizando, trazendo a alegria, restaurando a alegria no meio de uma festa, que sem vinho faltaria o sentido, nessa festa. Bom, e aí quando a gente fala em prazer, quando a gente fala em alegria, muitas vezes a gente desconecta isso de Deus. E isso está muito errado. Eu quero que você pense comigo. Deus deu pra gente 5 sentidos. Ele deu pra gente a audição. E eu lembro a primeira vez que eu fui escutar a Orquestra Sinfônica do Paraná, lá no Teatro Guaíra, faz muito tempo. E quando eu fui lá, eu lembro que teve uma música que eles tocaram que foi assim, dentro do coração, não sei se vocês já sentiram isso. E eu fechei o olho e parecia que aquela música entrava por um lado da minha cabeça e saía pelo outro, era uma sensação muito maravilhosa. E aquilo foi me emocionando tanto que chegou a sair até uma lágrima de alegria, sabe? E eu fiquei dando graças a Deus porque Deus deu pra gente esse sentido de ouvir, de poder escutar. Agora tá caindo umas gotinhas aqui de chuva, é tão gostosinho quando a gente deita na cama e consegue escutar a água caindo, consegue escutar a chuva. É um presente de Deus pra nós, a audição. Aí a gente veio, por exemplo, pro tato, pra pele. Eu falei agora há pouco que era gostoso estar na cama, dormindo, quentinho. Como é gostoso a gente deitar num lugar macio, num lugar gostosinho, a gente receber um abraço de alguém que ama a gente, sabe? Não é tão gostoso você receber um toque de carinho de alguém que quer o teu bem. A gente tem essa capacidade de sentir, a gente sente frio, a gente sente calor, a gente tem essa sensibilidade na pele, que é importante e que Deus deu pra gente, e a gente tem esses prazeres, a gente toma um banho quentinho, não é gostoso? Pois é, é uma capacidade de uma sensibilidade, de uma complexidade incrível, uma complexidade imensa para a gente conseguir ter esses sentimentos em toda a extensão do nosso corpo, em toda essa sensibilidade em toda a pele. Bom, existe também a visão. Gente, eu não sei, mas assim, às vezes eu não tinha me ligado quanto isso é importante, assim, quanto isso causa prazer na gente. Que olhar é algo que realmente causa prazer. Eu lembro que eu fui na Casa de Louças aqui de São José comprar um presente para minha mãe. E eu não sei se vocês já repararam, mas aquele lugar é lindo, 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 tem tanta coisa. E eu fui lá comprar presente pra minha mãe e eu já tava cansada, tinha andado um pouco, tava cansada e eu cheguei lá, eu comprei o presente dela logo que eu cheguei e eu comecei a olhar as coisas de lá. E eu fiquei 2 horas em pé, cansada, porque eu queria olhar tudo que tinha. Eu não comprei muito mais coisa, acho que comprei umas coisinhas bem básicas assim, que não eram assim tão chamativas, mas eu fiquei olhando aquelas obras, olhando aquelas decorações, que eram coisas mais lindas. E aquilo me fazia bem, me trazia alegria, mesmo que eu não fosse comprar. Quando a gente viaja para um lugar bonito, nossa delícia é ficar sentado olhando. A gente não consegue abraçar tudo aquilo, a gente não consegue levar, a gente não consegue comprar, mas a gente consegue ver. E ver nos causa prazer. Muitas vezes quem tem filho gosta de olhar a criança dormindo. Só de olhar você já fica feliz. Só de olhar isso já te causa um prazer. Então a visão é outro aspecto que está relacionado ao prazer. A gente vai para o olfato, E claro, a gente tem toda a nossa memória
de quando a gente era criança, de coisas que a gente gostava de sentir cheiro. Eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó, ela tem ainda, né, uma horta enorme. E quando eu ia pra lá, eu sempre gostava de ir na horta com ela. E daí lá, ela plantava tomate, eu pegava aquelas folhinhas de tomate e ficava sentindo o cheiro do tomate. Então toda vez que eu sinto o cheiro da folha de tomate, eu lembro da casa da minha avó. A gente gasta também muito dinheiro com perfumes, com coisas que vão trazer cheiro. A gente gosta de uma casa que cheira, uma casa limpinha. A gente gosta de cheiro bom. O nosso nariz, ele tem também essa sensibilidade. Já pensou na complexidade disso? Você sentir a volatilidade de um negócio que entra em contato com os receptores do teu nariz, que vai transformar esses sinais no teu cérebro para ele ser um cheiro. É algo assim, tipo, meu Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez. A gente tem também a nossa língua, que tem um monte de papilas gustativas distribuídas por ela e que captam as sensações, os sabores e transformam isso pra gente como forma de prazer. E o sabor do café, o sabor do doce, o sabor da fruta, o sabor de todas as coisas que Deus criou, e Ele fez os alimentos com sabores tão diferentes e complexos para que a gente pudesse perceber, para que a gente pudesse realmente se alegrar com isso. Bom, e daí a gente vem para esse versículo que fala sobre uma forma de prazer errada, uma forma de usar mal esse prazer. Ele está falando aqui de ser dominado por ele. Ele está falando todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Ele está falando do vinho e da bebida forte. E como eu falei, em toda a Bíblia, ele está associado a situações de alegria e ele causa muito prazer. Mas aqui ele está falando sobre ser dominado. E quantas vezes a gente é dominado pelos nossos prazeres? Quantas vezes a gente toma decisões erradas por ver uma coisa que te dá prazer, mas que não deveria estar sendo vista por você estar escutando uma coisa que te dá prazer, mas é uma coisa que não te agrega nada e que não vai te fazer bem. Quantas vezes a gente tem prazer por aquilo que a gente come, mas a gente sabe que isso a longo prazo vai nos trazer um dano. Quantas vezes a gente sente cheiros de coisas que a gente não deveria estar sentindo, a gente vai a lugares que a gente não deveria ir. Quantas vezes, eu tô falando de sentir cheiro de lugares também, né? Quantas vezes a gente coloca os nossos olhos em coisas que a gente não deveria olhar. E a gente é dominado daí por esses prazeres. E o desejo de Deus é que a gente não seja dominado por esses prazeres. A Bíblia, depois o Novo Testamento, vai dizer, com uma linguagem tão maravilhosa, ela diz assim: não se enchem do vinho, mas Por quê? Porque está escrito lá que no vinho, a Bíblia diz: não se enchem do vinho em que há contenda, em que há todo tipo de zombaria, em que há problemas. Você vai beber o vinho e se encher de vinho e vai realmente ser alterado, porque quando a gente toma bebida alcoólica em excesso, existe uma alteração aqui dessa parte frontal do cérebro. A gente não consegue, uma alteração temporária, né? A gente não consegue tomar decisões. E nesse momento que a gente não consegue tomar decisões, a gente faz escolhas muito ruins. Então, por essa alteração que acontece, é melhor não se encher do vinho, é melhor não se encher da bebida forte, como está escrito aqui. E no Novo Testamento ele vai dizer: encham-se do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já descobriu isso, mas em Deus existe muito prazer, muito mais prazer do que você possa imaginar. Pensa que se Ele fez o seu corpo, está escrito, né, no livro de Salmos, que Ele fez cada parte do nosso corpo. Se Ele fez a gente com tanta complexidade para a gente poder sentir prazer nessa vida, para a gente poder sentir prazer nas coisas, nas outras coisas que Ele fez, imagina se Ele não quer te dar prazer com a presença dEle. E esse prazer, meu irmão, esse prazer supera qualquer outro. E é esse prazer que Ele quer que você busque. Então não se encha das outras coisas, não se encha desses outros prazeres, em que realmente você pode ser dominado por eles, mas se enche do Espírito Santo, porque se você for dominado pelo Espírito Santo, Ele vai frutificar em você. E você não vai ser mais a mesma pessoa dominada pelos seus prazeres carnais, mas sim pelo Espírito. E o resultado disso, a gente já sabe, né? A gente já falou nos outros dias em Gálatas 5. É amor, é paz, longanimidade, é bondade, é mansidão, domínio próprio. Enfim, os dons, né, os frutos, o fruto do Espírito. Bom,
Acredito que vocês captaram a mensagem. Deus é o nosso maior prazer. É Ele que a gente tem que buscar. Beijo, até mais.